Olá, sou eu de novo. Vamos continuar nossa leitura. Dessa vez vamos falar sobre 2 Crônicas 19 e 20. O profeta Jeú repreende Josafá. A nomeação de juízes. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. O, o reinado e a morte de Josafá. 2 Crônicas 19. E Josafá, rei de Judá, voltou em paz para sua casa em Jerusalém. E Jeú, filho de Hanani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá. Ele disse: Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornasse ao Senhor Deus de seus pais. E estabeleceu juízes na terra em todas as cidades fortificadas de cidade em cidade. E disse aos juízes: Vede o que faz, porque não julgais de parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está convosco quando julgardes. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. E também estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e voltaram a Jerusalém, e deu-lhe ordem, dizendo: Assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade e com o coração íntegro. E em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatuto e juízo, admoestai os que não se façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre os vossos irmãos. Fazei assim, e não vos farei culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todos os negócios do Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, líder da casa de Judá, em todo o negócio do rei, também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos e fazei-o, e o Senhor será com os bons. 2 Crônicas 20. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com esses outros dos amonitas, vieram e pelejaram contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra nós uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor,
também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu o Deus dos céus? Não é tu que dominas sobre todos os reinos da terra e dos céus? Nas tuas mãos há força e potência, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizesse herdar. Ah, nosso Senhor, porventura não os julgará, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Zaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Beiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temas, nem vos assuste por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o, e levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos do coratitas para louvar o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram
e saíram ao deserto de Tecoa. E, e ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, pôs-se emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e os de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruírem e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra e nenhum escapou. E vieram a Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar. E 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. E ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar de Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Jeosafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltérios e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todo o reino daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. E Josafá reinou sobre Judá, era da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Azuba, filha de Sili, e andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou nem para fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não foram tirados, porque o povo não tinha ainda disposto seu coração para com Deus de seus pais. Ora, o restante dos atos de Josafá, assim desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Hanani, que as inseriu no livro dos reis de Israel. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. E aliou-se com ele para fazer navios que fossem a Tarsis,
e fizeram os navios de Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te alias com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, e não